Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Nos encontramos no dia de hoje, dia 2 de novembro, dia de finados. Que dia tão particular para cada um de nós, um dia de feriado, onde a gente se lembra daqueles que nos são caros, que partiram já para a eternidade. Um dia de profunda oração pelos mortos, pelas almas do purgatório. Vamos hoje meditar um pouco sobre esse mistério e entender por que a Igreja coloca um dia especial para a gente fazer memória dos nossos fiéis defuntos. Nós estamos aqui na nossa capela do Menino Jesus, dedicada ao pequeno infante, e vamos colocar nas mãos do Menino Jesus as nossas orações de hoje. Dia de finados é dia de rezar pelos mortos. Na Sagrada Escritura, já no livro dos Macabeus, a gente tem esse convite que fala que é bom e salutar rezar pelos fiéis defuntos. O Catecismo da Igreja ensina que aquelas almas que morreram na graça de Deus, mas ainda não se purificaram completamente, elas passam um tempo no purgatório para se purificar das suas faltas. E para acelerar esse processo de purificação, digamos assim, numa linguagem mais inteligível, essas almas precisam das nossas orações. Essas almas precisam do nosso cuidado de oração. E é por isso que a Igreja coloca o dia de hoje como um dia dedicado à oração pelas almas do purgatório. Você sabia que no dia de hoje já há uma permissão concedida pelo próprio direito para cada sacerdote celebrar 3 missas em honra dos fiéis defuntos, em sufrágio das almas do purgatório, e que no dia de hoje nós podemos lucrar uma indulgência plenária aplicada para as almas do purgatório? Você lembra o que a Igreja ensina sobre a doutrina das indulgências? Se alguma pessoa morreu em amizade com Deus, isto é, não está em estado de pecado mortal, ela pode ir para o céu diretamente, se não há mais nenhuma pena que precisa ser paga, ou se há ainda alguma pena, o que a Igreja ensina é que há uma passagem por um tempo no purgatório para essa purificação. A indulgência plenária é essa oração que a Igreja nos oferece, melhor do que uma oração, é essa graça que a Igreja nos oferece de entregarmos para as almas do purgatório esse dom para que elas, recebendo, possam ir direto para o céu. Uma vez o meu irmão me contou uma história que para ele foi muito forte. Um grande amigo dele acabou morrendo num acidente de carro. E o meu irmão e o meu primo ficaram os dois disputando qual dos dois oferecia primeiro uma indulgência plenária por aquele amigo que tinha partido. E eles correram logo, fizeram uma obra de oração indulgenciada para oferecer uma indulgência plenária. E no dia de hoje você pode lucrar essa indulgência para as almas do purgatório em geral ou por alguma alma específica que você queira oferecer. Para tanto, você tem que estar nas condições de ganhar essa indulgência, quer dizer, não pode estar apegado a nenhum pecado, tem que ter o desejo de ganhar a indulgência, visitar o cemitério, ir lá rezar um Pai Nosso e um Creio nas intenções do Santo Padre. Cumprindo assim essas condições, você pode alcançar essa indulgência aplicada para as almas do purgatório. Mas não somente no dia de hoje, a Igreja concede uma graça que no dia 1º ao dia 8 do mês de novembro, cada pessoa que visitar o cemitério também pode alcançar essa graça. Algumas pessoas aqui de Fortaleza, de vez em quando, já nos viram aqui, nós, irmãos e irmãs do Instituto, andando pelo cemitério. E perguntam, mas o que vocês estão fazendo aqui? E a gente, lembrando de rezar pelas almas do purgatório. Que piedoso exercício que as almas sempre fizeram de visitar os cemitérios e rezar pelas almas do purgatório. Oferecer as nossas orações, e é por isso que a Igreja não reprova que os túmulos sejam honrados com flores, que as pessoas visitem os túmulos e rezem pelos fiéis defuntos. Isso é uma lembrança da nossa fé na eternidade, de que a morte não tem a última palavra, mas de que a gente deve ter a esperança sempre de que a nossa vida continua. E a nossa eternidade, é isso que Deus nos diz na palavra. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que eu e você, quando chegar a nossa morte, tenhamos depois o nosso encontro com Ele no céu. Por isso agora vamos rezar pelas almas do purgatório, fazer essa doce troca de orações. Elas não podem rezar por si mesmas, mas elas pedem as nossas orações. E nós, em contrapartida, podemos pedir
pelas almas do purgatório, para quem nós rezamos, que intercedam para nós, intercedam por nós para que nos alcancem essa graça. Eu queria contar uma história de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Todos os pais, às vezes, têm um pouco de receio de levar as crianças para algum velório, com medo dela ficar impressionada. A gente lembra muito bem, por exemplo, da história de Santa Teresinha, quando conta na História de uma Alma, nos seus manuscritos autobiográficos, a impressão que ela teve quando foi no velório da sua mãe, quando ela viu no caixão a sua mãe, que era muito grande e ela era muito pequena. E depois, quando ela viu aquela outra carmelita já no convento morta, ela viu que ela já era grande e já tinha crescido em sabedoria e graça. Bom, aconteceu comigo que eu era adolescente. E pela primeira vez eu fui no velório de uma prima da minha mãe, que era uma pessoa muito cara a mim, que quando eu ia de férias para a casa dela me recebia como um rei. Quantas saudades eu tenho dela. E aí eu fiquei sabendo que ela morreu de repente, e aí viajei lá da minha terra para Minas Gerais para poder visitar a família e rezar diante do corpo dessa minha prima que tinha acabado de falecer. A minha impressão em chegar no velório foi uma impressão ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo consoladora, porque aquela que morria era uma mulher de profunda fé. Logo que eu cheguei na casa dela, e lá tinha uma parreira de uva, nunca me esqueço, que estava cheinha de uvas. A filha dela, de quem eu sou muito, muito amigo, me recebeu, me deu um abraço e disse: aquela que você ama partiu, mas ela partiu em amizade com Deus. Ela me deu um abraço e a irmã dela veio e falou comigo: que bom que você veio. Eu senti que a minha ida naquela casa era uma ida de consolação. Se você tem medo de rezar pelas almas do purgatório, se você tem medo de ir a um velório, perca esse medo. A nossa fé nos ensina a ter esperança. Quando eu cheguei perto do caixão daquela minha prima, eu olhei para o rosto dela. Olhei para o rosto dela e me lembrei daquilo que ela tinha falado da última vez que eu tinha ido na casa dela. Ela tinha me falado do céu. Ela tinha me falado que eu, ela e todos os nossos parentes, ela queria que fôssemos para o céu, porque o encontro que ela queria ter era um encontro com Deus. Não tenha receio de pensar nas almas do purgatório. Não tenha receio de rezar pelas almas do purgatório e não tenha receio de oferecer o seu sufrágio. Muitas graças as almas precisam, e a família daqueles que partiram precisam muito do nosso consolo. É uma obra de misericórdia rezar por aqueles que sofrem, visitar aqueles que precisam de ajuda, rezar pelos fiéis defuntos. Dia de hoje não é só dia de ter saudade, é dia de ter compaixão, é dia de ter misericórdia. Vamos comigo no dia de hoje fazer uma visita ao cemitério, eu aqui em Fortaleza, você aí na sua cidade. Vamos hoje oferecer as nossas orações pelas santas almas do purgatório. E no dia de hoje vamos lembrar daqueles que nos são caros que partiram. Quanta saudade eu tenho dos meus avós. Quanto bom exemplo eles me deram. E hoje eles estão na eternidade e eu vou rezar pela alma deles com gratidão. Você também ofereça as suas orações pelos fiéis defuntos. E não se esqueça daqueles de quem ninguém se lembra. Há muitas almas no purgatório de quem ninguém se lembra porque morreram talvez longe da fé cristã, porque morreram sem ter parentes, indigentes, e eu e você somos responsáveis hoje em oferecer as nossas orações por cada uma dessas almas do purgatório. Vamos lá? Rezemos juntos então. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Deus abençoe e fique com Deus.